E hoje a gente vai usar a recursão para resolver o problema da Torre de Hanoi. Conhece? A Torre de Hanoi é esse brinquedinho que você está vendo aqui do lado, no qual a gente tem 3 torres e alguns discos em uma dessas torres. O objetivo do jogo é que a gente pegue todos os discos de uma torre e passe para uma outra. Pode ser para a segunda, pode ser para a terceira, depende do que vai ser pedido. E você pode usar a terceira torre como auxílio durante essa tarefa, mas você precisa respeitar as seguintes regras. Primeiro, você só pode mover um disco por vez. Não pode passar 2 ou mais discos ao mesmo tempo de uma torre para outra. E a segunda regra é que um disco nunca pode ficar acima de outro disco que seja menor que ele. Então vamos supor que eu estou chamando a primeira torre de A, a segunda torre de B e a terceira torre de C. Eu tenho 3 discos e eu quero passar os discos da torre A para a torre B, respeitando aquelas 2 regras que eu citei agora. Um disco de cada vez, eu nunca posso colocar um disco sobre um disco que seja menor que ele. Então vamos supor que eu passo o primeiro disco de A para C, ok? O objetivo final é que ele esteja em B. Vamos supor que eu passo de A para C. Agora eu pego um disco de A e vou passar para onde? Posso passar para C? Não posso. Se eu passar para C, ele vai ficar acima de um disco que é menor que ele. Então eu só posso passar esse disco da torre A para a torre B. Poderia agora passar o disco da torre A para alguma? Não. Qualquer movimento que eu fizesse ia fazer com que esse disco que está agora na torre A ficasse acima de um disco menor que ele. Então não posso fazer isso. A única coisa que eu posso fazer agora é passar o disco da torre C para a torre B. Então eu tenho agora o quê? O maior disco de todos está na torre A e eu tenho uma pirâmide menorzinha de discos ali na torre B. Agora eu posso passar o disco de A para C, ok? O que eu faço com isso agora? Eu posso tirar o disco que está em B, passa para A, pego o disco que sobrou em B, vai para C e pego o disco de A e passa para C. Consegui o que eu queria? Não consegui o que eu queria. Eu quase consegui o que eu queria. O problema é que eu queria que eles terminassem em B e não em C. Mas vocês puderam notar mais ou menos como flui o programa. Eu vou passando os discos um por um, usando a outra torre como auxílio, para poder liberar espaço para chegar onde eu quero chegar no final das contas. Qual seria então a sequência correta se eu quisesse passar 3 discos de A para B? Primeiro eu tiro de A e jogo para B. Vamos supor que a nossa saída é assim: A setinha B, A setinha C. A setinha B significa que eu vou pegar o primeiro disco que está em A e passar para B. A setinha C quer dizer que eu vou pegar o primeiro disco que está em A e passar para C. Então eu vou dar uma sequência de comandos, que é a sequência que a pessoa teria que fazer para passar os discos de uma torre para uma outra torre. Então vamos lá, eu quero passar 3 de A para B. Primeiro eu vou de A para B, depois eu vou de A para C, depois vou de B para C. Com isso, o que eu consegui? Eu consegui uma forma de passar aquele disco que é o maior de todos, que está na torre A, para a torre B. E no fim das contas, a resposta vai ter que ter isso. Se no fim das contas eu preciso que todos os discos vão para a torre B, seria necessário que eu tirasse todos os discos acima daquele maiorzão para que eu liberasse espaço e ele fosse para a torre B. Foi isso que eu fiz. Eu liberei o espaço, peguei os 2 primeiros da torre A, passei para C e agora eu pego o maior de todos e passo para B. Agora que eu fiz isso, eu preciso voltar com aqueles 2 para cima do disco maior que está agora em B. Não posso passar os 2 ao mesmo tempo. Então, se eu tirar o menorzinho de C e passar para B, vai atrapalhar minha vida. O que eu vou fazer? Eu tiro ele de cima de C, jogo em A por enquanto, e aí pego o disco de C, passo para B, e aquele pequenininho que ficou em A, volto para B, e eu resolvi o meu problema. Então, no fim das contas, eu consegui passar 3 discos de uma torre para outra torre com 7 movimentos, que são esses movimentos que eu listei aqui do lado. Se eu tivesse 4 discos, o que eu ia ter que fazer? De forma análoga, eu posso pensar o quê? Que se eu quero que os 4 discos saiam de A e vão para B, em algum momento esses 3 discos que estão acima na torre A vão ter que ir parar de alguma forma na torre C. Por quê? Para que aquele maiorzão possa ir para B e os 3 voltarem no final das contas. É assim que eu tenho que pensar sempre. Então, como que eu vou fazer para que esses 3 discos fiquem na sequência certinha lá no C? Vamos supor que eu preciso passar 3 discos de A para C. Para que o terceiro disco em algum momento vá para C, é preciso que os 2 primeiros saiam de cima dele. Então, para que os 2 primeiros saiam de cima dele, os 2 primeiros em algum momento vão ter que ir para onde? Para B. E para que os 2 discos caiam em B, é preciso que primeiro eu tire o menorzinho e jogue para C,
Então, A setinha C. E aí eu pego o segundo disco e passo para B, A setinha B. E aí volto com o menor para B, C setinha B. Liberei o espaço para que o terceiro disco vá para C, A seta C. Agora eu tenho que voltar com os dois primeiros para cima dele ali em C. B seta A, B seta C, A seta C. E eu também gastei 7 movimentos até agora, porque eu passei 3 discos de uma torre para outra. Antes eu tinha passado 3 discos de A para B, agora eu passei de A para C, mas a quantidade de movimentos é a mesma. Então usei 7 movimentos para passar 3 disquinhos da torre A para a torre C. Com isso eu resolvi o problema? Não, mas eu já liberei o espaço para passar o quarto disco da torre A para a torre B. Passo ele, A seta B, e agora eu tenho que voltar com os 3 discos que estão em C para B. Quantos movimentos você acha que eu vou precisar para passar 3 discos de C para B? 7. Sempre 7 para passar 3. Então, para passar 3 discos de C para B, tenho que liberar o espaço em cima do terceiro disco. Então, eu preciso que os 2 de cima dele vão parar em A. Para que os 2 de cima dele vão parar em A, primeiro eu preciso pegar o primeiro, passo para B. C seta B. Depois C seta A. Depois B seta A. E aí C seta B. Volto com os 2 para B agora. A seta C, A seta B e C seta B. Consegui passar os 4 discos. Eu tive 7 movimentos para tirar os 3 de cima, mais um movimento para passar o grandão de A para B e mais 7 movimentos para passar os 3 de volta para cima do grandão. Então foram 15 movimentos. Ó, presta atenção. 3 discos, 7 movimentos. 4 discos, 15 movimentos. Se eu tiver 5 discos, eu vou precisar de 15 movimentos para tirar aqueles 4 de cima, mais um movimento para passar o grandão e depois mais 15 de novo para que aqueles 4 voltem para a torre final. Então, 15 mais 1 mais 15 vai dar 31. Se eu tiver 6 discos, vão ser quantos? 31 mais 1 mais 31, 63. E assim sucessivamente. Eu posso pensar também que, dado n o número de discos, eu vou precisar de 2 elevado a n menos 1 movimentos para passar esses n discos de uma torre qualquer para outra torre qualquer. Então eu vou fazer um procedimento recursivo chamado Hanoi, que vai ser bem genérico. Isso quer dizer que esse procedimento serviria para eu passar um disco de A para B, serviria para eu passar um disco de A para C, serviria para eu passar um disco de B para C. Ele serve para eu passar qualquer quantidade de discos de uma torre qualquer para outra torre qualquer, usando a terceira torre como auxílio. Então, o enunciado do procedimento vai ser def Hanoi. N é quantos discos eu quero passar. E aí depois eu vou ter 3 variáveis chamadas origem, destino e auxiliar. Origem é uma variável que vai conter o nome da torre onde os discos estão originalmente. Destino é a torre na qual eu quero colocar todos os discos, respeitando aquelas regras do jogo. E auxiliar é a terceira torre que vai servir só para que eu libere o espaço necessário para movimentar os demais discos da torre origem para a torre destino. Então, quem é origem, quem é destino, quem é auxiliar? Eu posso chamar Hanoi 1, A, B, C. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu quero passar um disco da torre A para a torre B, usando C como auxiliar. Qual seria a resposta dessa função? Seria A setinha B. Se eu só tenho um disco e quero passar de A para B, é só imprimir A seta B, está resolvido, não tem problema nenhum. Então, eu sei que Hanoi vai ser um procedimento recursivo. Se ele é recursivo, a primeira coisa que eu tenho que pensar é qual é o caso básico? Qual é o caso básico? Qual é a forma mais simples possível de você terminar esse jogo? É se eu tiver apenas um disco para passar de uma torre origem para uma torre destino. Se eu só tenho um disco, quero passar da origem para destino, usando possivelmente a ajuda de auxiliar, qual é a resposta? Eu vou imprimir na tela origem, uma setinha e o destino. Então, se eu quisesse um disco de A para B usando C, qual seria a resposta? A setinha B. Só isso, não tem nada para fazer, só tem um. Se eu quisesse passar um disco de C para B, por que você vai passar de C para B hoje? O objetivo não é ser de A para B? Sim, mas lembra que durante o jogo, às vezes a gente tem que ir passando um disco de uma torre para outra torre qualquer. Então, essa função vai servir para todas as jogadas possíveis que a gente vai encontrar. Então, se eu tivesse em algum momento querendo passar um disco de C para B, o que ele iria imprimir? C seta B, que é a resposta mais simples possível. Para o caso base, a auxiliar não é necessário. E agora a gente vai
por o caso recursivo. A gente vai ter sempre numa recursão o caso básico e o caso recursivo. Vamos lá, eu tenho aqui que n é maior que 1. Eu preciso ter pelo menos um disco para começar, então vamos ignorar n igual a 0. Não faz sentido eu pedir para passar 0 discos de uma torre para outra torre. Se n for maior que 1, qual é a primeira coisa que eu quero fazer? Tenha em mente o seguinte, eu quero passar n discos da torre origem sempre para a torre destino. Para que isso aconteça, preciso que todos os discos acima do último saiam da de cima, para que esse último disco vá da origem para o destino. Então eu preciso que os n-1 discos acima do grandão vão parar onde? Na auxiliar, para que o maior de todos vá para o destino. Então a primeira coisa que eu vou fazer é o quê? Chamar esse mesmo procedimento recursivamente, passando como parâmetro o quê? Hanoi de n-1 da torre origem para a torre auxiliar, usando a ajuda de quem? Usando a ajuda do que seria o meu destino final. Só que agora o meu destino final, provisoriamente, vai servir como auxiliar. Então eu estou trocando a ordem do que eu quero. Então, chama o procedimento recursivo. Quando essa chamada recursiva terminar de ser resolvida pelo Python, o que vai acontecer? Você vai ter liberado o espaço que estava ali em cima. E aí eu simplesmente imprimo origem, setinha, destino, vou passar o grandão. E aí depois o que eu tenho que fazer? Eu tenho que voltar com os n-1 discos da auxiliar, que é onde eles estão provisoriamente, para quem? Para o destino final. E acabou. É só isso a função. Vamos tentar imaginar como seria a execução dessa função para n igual a 3. Se eu quero Hanoi 3 discos de A para B usando C, o que isso vai acontecer internamente? É como se o seu código tivesse uma linha que é Hanoi 3 ABC. Ao invés dessa linha, eu vou substituir ela pelas 3 linhas que eu tenho lá no caso recursivo do Hanoi. Pensa assim, pensa que é como se eu apagasse aquilo e substituísse pelo que vai ser feito no final das contas no procedimento, dependendo do valor de n. Então, é como se aquela única linha que você tinha fosse substituída por essas 3 linhas que estão dentro do procedimento, no caso contrário. Então, Hanoi 3ABC vai ser substituído por quê? Por Hanoi 2ACB, seguido da linha print a setinha B, seguido de Hanoi 2CBA. Então eu tinha uma linha no meu código, é como se agora eu tivesse 3. É como se agora eu tivesse 3 coisas para resolver. E você sabe que o seu programa ele sempre executa sequencialmente, a não ser que tenha um loop, a não ser que tenha uma chamada de função. Então, aqui eu tenho uma chamada de função. A primeira coisa que eu vou fazer é resolver esse Hanoi 2ACB que eu tenho aqui. Então, essa primeira linha, que é Hanoi 2ACB, vai ser substituída por 3 linhas. Por que 3 linhas? Porque n é igual a 2. n ainda não é igual a 1, ainda não estou no caso base. Então, essa linha é como se ela estivesse sendo substituída recursivamente por 3 linhas. Quais são elas? Hanoi 1 ABC, depois print AC e depois Hanoi 1 BCA. Então agora o meu programa, que originalmente tinha uma linha para resolver, tem 5. E a primeira é simples. Por quê? Porque a primeira agora vai ser uma chamada de Hanoi, só que agora eu estou no caso base. Então se eu tenho que passar um disco de A para B, o seu procedimento vai simplesmente imprimir na tela a seta B. Então vou fazer uma impressão, beleza, imprimi, resolvi essa linha, bora para a próxima. Próxima linha é o quê? É um print também. Beleza, não tem nada recursivo aqui. Imprime, bola para frente. Qual é a próxima linha? Hanoi 1 BCA. Ou seja, isso vai ser simplesmente substituído por um print B setinha C. Imprimo, o que eu tenho depois? Mais um print. Print A seta B. E aí depois que eu terminar, eu tenho Hanoi 2CBA para resolver. Então essa última linha que sobrou vai ser substituída por quê? Hanoi 1CAB, print C seta B, e depois Hanoi 1ABC. Essa primeira Hanoi recursiva vai ser simplesmente substituída por um print C seta A. E aí depois eu tenho print C seta B, print A seta B. No fim das contas, eu tenho 7 prints. Lembra que são 7 movimentos? E vocês podem olhar que esses prints vão imprimir exatamente aquela sequência
que eu tinha originalmente, que era a sequência de movimentos que eu tinha para resolver o probleminha. E se eu aplicar isso para 4, é a mesma coisa. Ele vai trocar o que é A e o que é B. Por quê? Porque originalmente eu tinha 3 para passar de A para B, ok? Só que se eu tiver 4, esses 3 de cima, em vez de irem de A para B, eles vão de A para C. Eles vão para o auxiliar para liberar o espaço para o quarto ir de A para B. Então é assim que funciona a recursão. Conseguiu compreender? Se não tiver, assiste de novo esse vídeo. Tenho certeza que vocês vão dar conta de entender isso. E se você entendeu isso, você entende qualquer coisa de recursão. Ok? Confie em mim. Até a próxima aula. Tem mais um exercício mais difícil do que esse.